As pessoas, elas não entendem que o dinheiro, ele é menos importante que o processo. Eles entram no mercado sem amar o caminho. Eles amam o resultado, algo futurista que eles estão olhando lá na frente. É aquele cara que vai fazer um concurso público, ele se senta na cadeira assim, né? O professor tá matando de ensinar para ele lá gramática, direito trabalhista, direito não sei de quê, e o cara passou essa 1h30 de aula sonhando com o salário do concurso, como é que ele vai gastar o dinheiro. E tem muito disso lá na tela. É importante investir em conhecimento também, né? Rende mais que juros compostos. Essa é uma frase clichê, mas é verdade. O conhecimento é o que te dá maior margem de lucro, né? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast What The Money. Então, podcast pra gente estar falando um pouquinho sobre empreendedorismo, investimento e a história das pessoas que estão por trás de tudo isso daí. Estou aqui com a minha co-host, Jennifer Santana. E aí, Jennifer, como é que você tá? Eu acho que hoje eu tô mais tranquila, viu? Acho que agora vai. Agora vai? Vai. E o nosso convidado aqui especial, Guilherme Muniz. Seja muito bem-vindo aí, muito obrigado por ter aceitado aí a participar do podcast, pra gente ter um pouquinho de papo aí. Fala pessoal, muito obrigado aí pelo convite, tá? E pela presença aqui nesse podcast aqui. E a gente vai trazer um conteúdo bem legal para vocês aí, então fique ligado aí para que a gente possa fazer ainda mais e mais, né? Podcast. Esse convite eu espero que não seja só o primeiro nem o último, né? Com certeza. Né? Vamos em frente. E, pessoal, não deixa de dar o seu joinha aí no vídeo, se inscrever no canal, que é super importante para que esse conteúdo vá para mais pessoas. E é isso daí. Vamos lá começar o nosso bate-papo? Bora. Muito obrigada, viu, Muniz, por estar aqui hoje. Nada. E é isso. Como que você começou a sua jornada no mercado? Então, o mercado financeiro, ele veio para mim num momento muito difícil da minha vida, que eu tinha 18 anos de idade. E eu era um jovem que nasci em uma cidade que todo jovem, quando termina o ensino médio, ele tem aquela cultura tipo assim, ó, você tem que fazer uma faculdade ou um curso técnico para você servir a Vale, no caso, claro, a Vale que dominava o setor lá. Então, todo mundo queria trabalhar na Vale. E, simplesmente, eu não me sentia confortável com esse pensamento, né? E eu estava trabalhando na construção civil, né? Eu comecei a trabalhar bem novo, né? E só que aquela questão de chegar no final do mês e o dinheiro estava faltando. Eu falei, nossa, é porque eu estou começando, né? A gente pode pensar dessa maneira. Só que eu via meus chefes também reclamando também lá na empresa, falando assim, ó, poxa, boleto. Meus pais também falando em boleto. E eu, como jovem naquele tempo, eu fiquei assim, cara, o que eu tenho que fazer? Eu não sabia, não conhecia nada de mercado, não sabia que o mercado financeiro... Você morava em Fortaleza na época? Na época, na verdade, eu sou São Luís do Maranhão. Ah, São Luís do Maranhão. Eu sou natural do Maranhão, né? E Fortaleza eu me mudei já quando eu casei, né? Entendi. Com minha esposa que é de lá. E eu não conhecia o mercado. E eu queria uma saída desse negócio. Senão eu ia ficar na construção civil a vida inteira, tá? Ou mesmo, né? Quem sabe um concurso público, como meus pais são concursados. E um belo dia, um amigo meu, que era gerente do Banco Real, lembra do Banco Real, né? Banco Real. Ele me chamou assim, ô Guilherme, tu tem interesse em aprender sobre mercado financeiro? Eu falei, eu não sei nem o que é isso, eu só escutava o Jornal Nacional, né? Falando de Bolsa de Valores, eu não sei. Se é para mim, cara? Ele falou assim, vamos lá numa palestra, vai ter uma palestra. Ele me deu o convite, né? Ele tinha uns convites do banco para ir lá, e nessa palestra lá, o palestrante falando sobre o mercado financeiro e tudo, ele falando da acessibilidade, que o mercado estava mudando, estava sendo mais acessível às pessoas, que gerentes lá, né, apresentar uma carta de produtos mais acessível aos seus clientes, independente da renda. Quando ele falou assim, independente da renda, eu falei, opa, mas falou comigo, né? Então, o mercado financeiro eu comecei a pesquisar dali então, tá? E aí comecei uma jornada, né? Um pouco difícil, porque não tinha muita informação. A gente não tinha tanta informação naquele tempo, né? Lá em 2005 e tal. E eu fui ingressar de cabeça no mercado financeiro, levei 3 anos estudando, pesquisando e tudo, muito difícil. Na crise, lá em 2008, foi quando a gente começou ali meio de cabeça no mercado, né? E de lá então, a gente só estamos aí até hoje, né? E não me arrependo de ter tomado essa decisão um pouco controversa onde eu nasci,
A cultura, né, de onde eu nasci ali, de onde eu fui criado, onde eu cresci, mas a gente batalhando, a gente chegou onde está hoje, né? Eu acho que a gente que veio do Nordeste, cara, principalmente lá atrás, hoje já o conhecimento já está se disseminando um pouquinho mais, só que não tinha essa cultura. Eu acho que também até hoje ainda não tem tanto essa cultura de investimento e empreendedorismo. Então, o que acontecia muito lá? Pô, eu morava em Natal, você morava no Maranhão, São Luís. Então, lá é muito aquele negócio, ou você ser servidor público, ou você trabalhar numa empresa grande que atua ali naquela região. Justamente. Então, no caso lá de Natal, Rio Grande do Norte, ia lá para Petrobras, que atua em Mossoró e Guamaré, né, na extração de petróleo por terra. Então, era isso. E aí não tinha esse negócio, era aquele negócio, faz faculdade, se forma para você trabalhar na empresa dos seus sonhos. É tipo assim, pensar fora da curva, né? Tá todo mundo que você criou falando para você, cara. E imagina só a dor de cabeça, né? Porque eu não vim para São Paulo, né, daquele tempo. Eu morei, desenvolvi, vivi por lá. E você escutar as pessoas falando, olha, sai disso, tá? Isso é joguinho. Ó, isso é para quem tem dinheiro. Isso não é para você, tá? Quando eu saía, terminava as obras, né, terminava o projeto, aí eu falava assim, ó, sempre botar na cabeça, não, agora eu vou sair do projeto e vou me dedicar 100% ao mercado. E vinha aqueles comentários. Vai procurar emprego, faz um concurso público, ó, sai um concurso do INSS, ó, sai um concurso da prefeitura tal, faz isso, faz aquilo, vindo tanto da família quanto dos amigos também que trabalhavam comigo. E uma coisa engraçada, viu, Léo? Os donos das empresas que eu trabalhei muito em várias construtoras, e eles vinham, às vezes, eu ali no computador ali, né, no meu intervalozinho ali de 1 hora, eu abrindo um gráficozinho ali, olhando o mercado, estudando um livro, lendo um livro, e eles falavam assim, ó, sai desse joguinho, cara, isso não é para você, né? E é engraçado que essa galera que falava isso para mim hoje, aprendem comigo lá no mercado financeiro, estão comigo na comunidade. E isso me deixa muito orgulhoso de todo esse esforço que a gente vai batalhando, né? A gente vai batalhando. Então, eu falo muito para o jovem, cara, você vai passar por muitas dificuldades na tua vida, mas em qualquer coisa que você for mexer, seja no mercado financeiro ou em um outro segmento que esteja fora da tua realidade social que você é criado. Porque você está pensando fora da curva. E quando você pensa fora da curva, você está se distanciando dessas pessoas, elas vão estar gritando, volta para cá, volta para cá. Cara, segue, vai, corra atrás dos teus sonhos, isso vai dar certo. Tá? Se você tiver dedicação, ele vai dar certo. O mercado financeiro hoje está acessível para todo mundo. Eu acho que é uma mensagem, seja para o mercado ou para a vida, que é aquele negócio, né? Tem que ter muito cuidado de quem que você escuta conselho. Primeiro, a pessoa que você está escutando conselho já está onde você quer chegar? Porque senão o que mais tem são pessoas próximas, amigas, mas que querem te desencorajar porque elas não têm a capacidade de conquistar aquilo que você está tentando. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu peguei muito conselho. Aqueles tombos que a gente dá, né? Poxa, ali novo, eu seguindo o conselho de pessoas que realmente não estavam lá, não passaram pelo processo, não sabem como é o processo e estavam dando conselhos. Eu segui, você às vezes mais velho que eu, e tudo, vou seguir aqui a pessoa, né? Tudo. Mas isso é importante. Eu me lembro que durante essa minha jornada no mercado, uma das pessoas que eu fiz vários treinamentos, né? Durante essa jornada, eu fiz vários treinamentos, ainda faço hoje, ainda hoje. Fiz o teu, te falei, agora há pouco a gente estava conversando ali. Fiz o seu. Cara, eu não entendo nada de opção. Eu já tentei, li livro. Eu falei, cara, aí aparece um cara na minha internet o tempo inteiro falando. Na geladeira. Tudo. Eu falei, cara, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu vou seguir esse cara aqui. Você já conhecia o Léo? Já. Só que eu falei assim, vou aqui no Léo, vou arriscar aqui para mim entender esse mundo de opções. Aí eu comecei a estudar. Isso foi ano passado. Eu falei para você, foi ano passado. Então eu continuo estudando. O Léo vai lançar um curso novo sobre alguma outra situação no segmento de opção. Vou fazer? Vou. Muniz, mas tu já vive da bolsa, tu já é um investidor, não sei o que e tudo.
qual o problema de você continuar estudando e aprendendo com quem já passou pelo processo, por quem sabe o processo? Esse mercado financeiro é como qualquer pessoa formando com uma faculdade. Eu sou médico, cardiologista. O médico cardiologista ele vai estar sempre se atualizando, vai estar sempre estudando, ele vai estar sempre buscando orientação com quem sabe do processo. É importante investir em conhecimento também, né? Rende mais que juros compostos. Essa é uma frase clichê, mas é verdade. O conhecimento é o que te dá maior margem de lucro, né? Aí você fala assim, beleza. E aí o que tu aprendeu nesse mundo de opções? Protegi minha carteira como ninguém. Eu vivia tomando tombo. Quem investe na Bolsa Brasileira sabe, quem investe de longo prazo, né? Sabe dos tombos que a gente toma sobre a drenagem do nosso capital. Não é que a gente está perdendo dinheiro, não é que o cara está perdendo dinheiro. O cara que investe de longo prazo, ele sabe dar certo. Mas ninguém gosta de ver o teu dinheiro sendo drenado, né? O dinheiro sendo drenado, ninguém gosta. E aí, você aprende uma estratégia de opção que o cara vai poxa, Muniz, você tá deixando dinheiro na mesa. Aí, quanto é que eu investi ali? Investi quase nada em relação ao rendimento que esse conhecimento me deu. E qual foi o ponto de virada, assim, do sistema diamante para você? A proteção da minha carteira, tá? O sistema diamante, assim, eu vi ali que, por exemplo, vocês falam assim, Muniz, eu vou te ensinar a viver de taxa, montar uma máquina para você viver de taxa. Tá? Como eu opero day trade, e esse rendimento day trade eu só invisto em longo prazo, né? Porque então eu foco numa coisa do mercado. Eu gosto muito de falar o seguinte, cada qual no seu quadrado no mercado. Se você é bom no day trade, foca no day trade. Mas o que você vai fazer com o rendimento do day trade? Vai gastar? Você não está aprendendo a ser investidor, né? Você vai gastar o dinheiro do day trade? Poxa, a modalidade que teoricamente é a mais lucrativa do mercado pela alavancagem que você está exposto, né? E o risco que você está exposto. Quanto maior risco você corre, maior lucro. É assim a regra do mercado. E então, ao mesmo tempo, o que você vai fazer com esse rendimento? Reinvestir ele. Pega um percentual, eu falo muito para a galera, pega de 60% a 80% desse rendimento e reinveste no mercado. Né? A longo prazo. A longo prazo, certo? Muniz, mas eu quero reinvestir, mas montando, por exemplo, sistema diamante, eu quero viver de taxa. Perfeito. Então, foca nisso. Só que como eu já tenho minha carteira de longo prazo e recebo meus rendimentos de longo prazo, né? Só que eu não estava contente com essa questão, né? Às vezes, poxa, o Brasil dá uma crise aqui, veio 2020, a gente vê nosso capital todo drenando, a gente vê nosso, né? Você vê até o Luiz Bassi falando que saiu de bi para mi, um dia a gente chega nesse patamar, né? Sai de bi para mi, então a gente vê nosso capital drenando. Poxa, mas se eu tenho uma estratégia, se eu tenho uma modalidade no mercado, que é o mundo das opções, que pode blindar minha carteira, e eu não ficar preocupado com isso, eu quero aprender sobre isso. E aí foi quando eu li, estudei, não estava entendendo nada dos livros sobre opções, né? Fiz outros cursos, né? Que não vale a pena comentar, mas fiz outros cursos. Aí eu cheguei e falei, sistema diamante. Foi uma coisa mais clara e objetiva. Um cara que fala uma linguagem clara e objetiva do mercado em que a gente consegue compreender e aplicar isso de uma maneira inteligente, né? De acordo... Até você fala muito bem no curso sobre essa questão, tá? Olha, as estratégias mais simples que nós temos de opções é para proteger a carteira, tá? Mas se o cara aplica o sistema diamante com perfeição, cara, ele tem uma máquina que vai girar. Para quem não está entendendo, né? Quem não fez o curso, imagina umas engrenagens de uma máquina girando num loop de ciclo do mercado e te dando taxa. O que o banco vive? O banco vive de taxa, né? De taxa, vendendo... Não vou entregar teu curso, né? Vou entregar o curso dele aqui, viu, pessoal? Ele ensina você a virar um banco, pronto. Agora, Léo, explica para o pessoal o que é o sistema diamante e o que são as taxas que o Muniz está falando. Não, beleza, o que a gente tem que pensar, e o que eu sempre falo, o mercado de opções é uma ferramenta. É uma ferramenta para você melhorar os seus investimentos de longo prazo, para você montar proteção, para você gerar mais taxas, né? Isso. Então, o que são essas taxas? Você tem uma ação na sua carteira. Sua ação te paga dividendo, ela te gera uma renda. Se você usar opções, você consegue gerar uma renda a mais com o que a gente chama de dividendo sintético ou lançamento, tem as estratégiazinhas. Mas a estratégia fundamental, o core fundamental do sistema diamante é você gerar renda com o mercado,
com baixo risco de ter uma perda permanente, né, probabilidade de perda permanente baixa, porque você adquire ativos e faz esses ativos te gerar caixa. E aí sim, com o fluxo de caixa que você gerou, a renda que você gerou, o que a gente faz? A gente coloca em estratégias mais agressivas. Aí entra um pouquinho da parte especulativa, usando modelo estatístico, usando estratégias de volatilidade, principalmente. A gente pegou uma agora qual que é a narrativa do mercado que está trazendo volatilidade? Juros lá fora, nos Estados Unidos, e qualquer indicador de inflação, de preços que sai lá fora, movimenta muito o mercado. Sabendo disso, a gente pega esses gatilhos de volatilidade, monta estratégia de volatilidade, sem arriscar nosso patrimônio. Sem arriscar o patrimônio. Que é, tá vendo? Você vai virar um banco. Vocês não entenderam ainda? Legal. E hoje, além das proteções, você utiliza as opções para poder pegar essas taxas? Então, que o Léo aí que eu não entro, né? Como eu falo, cada qual no seu quadrado. Quando eu fiz a mentoria do Léo lá, era justamente me aprender esse mundo das opções, né? Que se você conversar com a cada 10 pessoas que hoje investem, que são investidores da Bolsa, eu acho que 8 vão te dizer o seguinte: opções, nossa, dor de cabeça, eu não entendo. Né? Mas depois que o cara faz uma mentoria limpa, né, com uma linguagem limpa, cara, é um mundo que o cara fala assim, eu tenho que aproveitar essas oportunidades. Mas cada qual no seu quadrado. As opções, ela veio para mim para proteção de carteira, né? Mas fala assim, Moniz, você aplica todo o sistema integrado do diamante? Não, porque senão eu vou deixar de fazer o que eu já fazia antes. Né? Porque senão fica muita informação sobre os meus investimentos que acaba não vou ter condições, né, de fazer uma análise mais detalhada, né, não vou ter mais cuidado, acaba virando uma bagunça. Né? Eu acho que o ponto é o seguinte, a gente dá uma caixa de ferramentas. Se para você só a chave de fenda é o suficiente, tá ótimo, tá lindo. Pelo menos você está usando aquilo com objetivo, tá dando certo para você. Mas agora com a casa agora, né, quem sabe a gente possa ter assim, você tem esse mundo agora de opções, são poucas pessoas que você pode contar, tipo assim, ó, eu vou assinar aqui uma casa de recomendação para cuidar, para fazer para mim, me ajudar a montar. É diferente, né? Aí são poucos. Agora com a casa, quem sabe a gente já pode começar a trabalhar, né? Contrata a casa, né? A casa vai cuidar para mim, para fazer toda essa recomendação para mim e a gente consegue montar de uma coisa. Ou seja, eu não vou precisar me preocupar em eu fazer o estudo, fazer todo o levantamento e colocar em prática. Porque eu tenho a casa de recomendação para poder tomar conta disso para mim. E aí é uma coisa. Já receber as recomendações. Já receber, né? tudo pronto. É o que a gente tem hoje no Opções e Oportunidades. Tá vendo? Então são as recomendações, o pessoal vai recebendo. E é isso, vai replicando. Eu acho que a grande dificuldade hoje do mercado de opções no Brasil, eu acho que às vezes é a falta de interesse das instituições em fomentar o mercado de opções. Né? A gente estava até batendo um papo sobre isso, né? E por que vocês acreditam que isso acontece? Sendo direto e falando aqui para as câmeras, é porque eu acho que não é interesse das instituições, porque você não fica girando dinheiro, você não gera pouca corretagem, não tem o RLP, então é isso. Fica ali em segundo plano. É um mercado um pouco mais complexo, então você tem uma barreira de entrada para as pessoas aprenderem como aquilo funciona. E a gente sabe que a maioria das pessoas não querem queimar neurônio aprendendo. Né? Então muita gente acaba ficando no caminho e é um mercado que está crescendo. Está crescendo bem, mas eu acho que ainda está no início, nesse processo aí de ascensão. Né? Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas realmente... como eu estou do lado daqui do day trade, e você sabe que o day trade hoje é o maior público do Brasil, né? É day trade. Tanto não só na B3, mas lá fora, né? Se você pegar o volume de CPFs que estão operando day trade fora do Brasil, é maior do que o número de CPF de pessoas físicas registradas na B3. Eu acredito que é uma porta de entrada também para o mercado. Sim. Essa modalidade, né? Eu entrei pelo day trade. É uma porta de entrada. Hoje, o pessoal, por quê? Porque aquela questão da facilidade. E como as pessoas elas procuram enriquecimento rápido, não é uma coisa precoce,
eles querem... tem muitas situações que as pessoas ficam, tipo, por exemplo, entrando nos canais de sinais, né? Chamam de sinais, né? Eu não preciso estudar se tem um cara que fala onde é para comprar, onde é para vender, né? E isso acaba deixando um cenário muito ruim para a Bolsa. Se você hoje, né, depois de 2020, que veio 2019, a gente teve uma ascensão muito grande de pessoas, depois daquela matéria do LinkedIn, né? Que falava assim, ó, day trade será a profissão mais procurada em 2019. LinkedIn falou. Uma das 10 mais do Brasil, em ascensão. E teve uma procura muito grande de pessoas sobre a Bolsa. Pessoas investiram o seu dinheiro. Aí chega 2020. Pam! Pessoas perdem dinheiro. Hoje, se você pegar as comunidades por aí, tanto na internet, publicações sobre o assunto, as pessoas estão falando com dor, machucados. Porque são pessoas que procuraram a Bolsa justamente buscando uma facilidade. Eu não quero estudar, eu não quero entender. Eu quero ganhar dinheiro. Olha, muito interessante esse ponto, porque quando eu entrei, foi no final de 2018, eu fui impactada por um anúncio e era exatamente isso, né? Era uma forma de você ficar rico rápido. E assim, eu universitária, queria ganhar dinheiro e achei que aquilo ali era pra minha vida, sabe? E acabou que, em dado momento, né? Acho que pela segunda ou terceira vez que eu estudava, lia livro, via curso, e não deu certo pra mim. E aí eu fui migrando para outras modalidades de investimento. Hoje não opero day trade, Sim. mas foi por isso, por uma escolha minha que eu vi que não era viável para mim. Eu não estava disposta àquele risco, como não estou disposta ao risco, e a esse risco, né, dessa modalidade, é isso. Mas a gente vê claramente as pessoas elas têm que se achar. Né? Mas você, como você se achou? Porque você foi estudar. Você foi estudar. Você testou, viu que não era para você, estudei um outro caminho aqui e esse caminho está melhor para mim. Então eu vou para cá. Tá? E é assim que eu funciono. Na comunidade lá, a gente tem pessoas que começaram com a gente, o cara, Muniz, eu até tô ganhando aqui uma graninha com esse negócio, mas eu não tô confortável com o risco que eu corro. Eu tô me saindo melhor no swing trade, por exemplo. Então foca nisso. O cara sai e vai pro swing trade. Muniz, eu gosto de comprar ação e deixar. Beleza, vai lá. E qual que é a sua tese, assim, de investimentos, principalmente para a galera que tá ali com você no dia a dia? O que você mais traz para eles? O que eu foco ali? A gente foca em operar dólar, né? A gente opera dólar futuro, então a gente é especialista nas operações em dólar. Não é, Muniz, índice? Não é que a gente não opera índice, é porque se você está mostrando para a pessoa, você tem que botar um foco nela. Então, você mostra que não precisa ela escalar multi-situações para ela fazer dinheiro na bolsa, se ela consegue focar em um e já tem um resultado tremendo. Né? Então a gente foca especializado em dólar. A ideia nossa da comunidade não é que a pessoa ela seja um day trade, é que ela seja um trader. Legal. Tá? Então o foco do trader é ele ser um investidor completo. Essa é a metodologia que eu tenho sobre trader, investidor completo. Se você entra pela porta do day trade, você ensina o cara a fazer lucros com um determinado ativo. Esses lucros, ele tem uma responsabilidade com o seu capital, ele reinvestir de 50% a 80% desse patrimônio que ele gera semanalmente, mensalmente com desses valores, dentro do mercado e numa porta mais segura. Tá? Então, para ele começar a gerar um patrimônio, no longo prazo, para daqui a 5, 10 anos, ele começar a ver e entender o seguinte, realmente agora eu tenho um dividendo suficiente que me fazem com que eu possa dizer assim, estou aposentado pela Bolsa. Eu tenho um patrimônio já escalável dentro do mercado financeiro que foi extraído do meu trabalho como um trader. Tá? E isso é um trabalho que tem dado muito certo. Tá? Hoje nós temos alunos na comunidade que estão gerando esse rendimento, tá? Mensalmente, através do longo prazo, e continuam fazendo essa missão. E reduzindo essa carga do day trade também. Porque com o tempo, quando eles começam já, poxa, no fechamento do ano, já estou conseguindo ali tirar uma taxa do mercado em que estou tendo ali já, estou honrando com minhas contas do mês, né? Conseguindo ali tirar 4, 5, né, mensais, no caso.
né? 4, 5 mil mensais. E isso me tira a carga do day trade, que eu não me sinto mais naquela obrigação de todo dia ter que operar. Mas eu consigo, dentro de um gerenciamento, escalar minhas operações, ter resultados positivos, tá? E reinvestindo isso, sabendo que eu já tenho da bolsa, tá? No longo prazo, algo mais agradável, né? Eu vejo que tem pessoas por aí que, por exemplo, dentro da minha comunidade mesmo, que não tem essa responsabilidade minha. Ele vendo pessoas responsáveis, não tem responsabilidade com dinheiro. Né? É uma realidade que a gente tem hoje. Acho que você deve ter também por aí, né? Visto muito isso. Eu acho assim que... Como é que eu posso dizer? Eu acho que a linha é muito tênue quando a pessoa entra no mercado, principalmente com o que ela vai fazer no mercado, a linha é muito tênue entre investimento e jogo. Isso. Então tem algumas pessoas ali que, cara, elas querem apertar o botão. Gerar dopamina ali apertando o botão. Então, a responsabilidade financeira acaba ficando em segundo plano por essa vontade de apertar o botão. E isso não é só com modalidade super rápida, digamos assim, como day trade. Tem gente que é viciado em apertar o botão para tentar especular se a IRB vai subir nos próximos 30 dias ou não. Então acho que tem muito esse lance, assim. O que você acha? Não, isso eu acho... essas pessoas que têm esse comportamento, né? Eu trabalho isso todos os dias com muitas pessoas que têm esse comportamento que o Léo está comentando. Elas entram dentro do mercado ainda sem saber o objetivo que elas estão lá dentro. Se você pergunta, todo dia quando eu vou fechar o pregão... O objetivo é quero ganhar dinheiro, só isso. Ganhar dinheiro, pronto. Mas não tem estratégia, né? Não tem. A responsabilidade com o dinheiro que eles não têm, nunca tiveram uma educação financeira. O Brasil não tem, é muito difícil falar de educação financeira no Brasil. As pessoas elas não entendem que o dinheiro ele é menos importante que o processo, né? Eles entram no mercado sem amar o caminho. Eles não amam o caminho que eles estão trilhando. Eles amam o resultado, algo futurista que eles estão olhando lá na frente, né? Aquele cara que vai fazer um concurso público, ele se senta na cadeira assim, né? O professor tá matando de ensinar para ele lá gramática, direito trabalhista, direito não sei de quê. Aí a aula, 1h30 de aula, e o cara passou essa 1h30 de aula sonhando com o salário do concurso, como é que ele vai gastar o dinheiro. E tem muito disso lá na tela. Os caras ficam lá operando, e ele tipo aqui, ele começa, até no simulador, cara, o cara começa a fantasiar dinheiro do simulador. Ele enche a mão no simulador para ver aquilo ali. Nossa, 50 mil reais. Quando eu estiver fazendo isso, eu vou gastar, poxa, eu vou andar de BMW. Não sei o quê. E esse cara, ele não tem uma responsabilidade, né? Todo dia, quando eu faço ali as operações, eu tiro meia hora do dia para fazer um mindset com a turma. E eu faço uma pergunta muito clara. Qual o teu objetivo no mercado? Porque eu tinha um objetivo no mercado. Quando eu comecei aqui o podcast, sem perguntar, quando eu comecei, eu tinha um objetivo claro no mercado. E eu não queria ficar igual todo mundo. Eu via meus pais, meus chefes, final do mês, sonhando com os boletos que vão vir dia 5 vencer. Então, eu tinha que ter uma estratégia financeira para que isso não acontecesse na minha vida. E esse era um plano. E eu queria que o mercado financeiro fosse e desse certo para mim, nesse modelo. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou só operar day trade e vou ganhar dinheiro amuado aqui? Cara, o day trade você ganha, você perde. Na mesma mão que você ganha, você perde também. E se tu não tiver stop, que perde mais ainda. Né? Então, você tem que ter uma educação financeira ali. E o cara fica frenético. Ele começa no mercado com pouco dinheiro, acha que não vai ficar rico. Se tu pegar essa juventude aí, se tu pegar 10 pessoas que opera day trade no mercado, você pergunta, quanto você tem de margem na corretora depositado? O cara, R$200, R$500, R$1.000. Aí o cara começa a operar dólar ali. Ele faz a primeira operação vencedora. O cara tá com R$200 na corretora operando com um mini contrato. Ele faz uma operação, deu 10 pontos no dólar e ganhou R$100. Pergunta se ele para. Cara, ele fez 50% do capital que ele está na corretora depositar. 50% de lucro no dia. Em sã consciência, onde é que investimento no mundo faz 50% do patrimônio em um dia? O cara fez. Só que para ele, não é o bastante. Aí ele entra no loop que o Léo falou.
frenético, ele começa a clicar. Não, tá fácil ganhar dinheiro aqui, eu vou ganhar. Aí ele começa, tá. Quando ele se espanta no dia, a corretora dá zeragem nele. Devolve aquele 100zão que ele tinha. Se tu pegar cada 10, acho que 8, 9 são dessa maneira. Tanto que a B3 aumentou, né, as margens recentemente. Ainda bem. Graças a Deus, né? E, tipo, antigamente aí você tinha corretora já com R$15 por contrato. Tinha nego operando com R$500 de margem aí, né? A galera tava fazendo o quê? Colocando lá 20 contratos, sei lá, 10 contratos com R$50, R$500 de margem. Quanto que custa o índice hoje? Um contrato de índice? Tá 150, né? 150 mil pontos é 20 centavos, né? Cada ponto? 20 centavos, vai dar quanto isso daí? Calcula aí, ó. 150 vezes 0,2, que é 20 centavos. Beleza. Cada mini contrato equivale a R$30 mil. 30 mil. Então o cara vai lá e coloca 300 para operar. 300 é uma alavancagem de 100 vezes. Caramba. Você tá com R$300 operando R$30 mil. E uma coisa que não ficou muito clara, eu acho que pode não ficar muito claro para quem tá assistindo. Sim. E que eu percebo que são termos que se confundem muito. Entre o day trade e você ser trader, que são coisas distintas. Isso. E vocês podem explicar um pouquinho o que significa o ser trader e o que significa fazer day trade. Fazer day trade. Vamos lá. Assim, o trader, ele é o profissional, né, que opera, negocia na Bolsa de Valores ativo imobiliário. Pronto. Se ele negocia ações, opções, futuros, não importa, tá? Ele é um trader, ele tá simplesmente isso. Então, até aquelas pessoas que falam assim, não, eu não sou trader, eu sou buy and hold. Ele é trader. O cara que enviou uma ordem na bolsa lá, chegou, abriu o computadorzinho dele lá, enviou uma ordem na bolsa, pode chamar ele de trader. Ele é o profissional. O day trade é uma modalidade. Day trade é uma modalidade. Modalidade de quê? Que você compra e vende no mesmo dia. Então, a sua operação ela não pode durar mais que 24 horas. Isso é uma modalidade day trade. Swing trade é aquela modalidade que você abre uma operação hoje e, por exemplo, no dia seguinte você vai realizar essa operação, vai fechar ela. Então, é um swing trade a partir disso. Tá? E o position trade, né, que é uma modalidade, que é justamente o buy and hold, né, que o pessoal botou esse nome agora, que é o position trade, é aquela pessoa que ele compra e deixa, né, ele quer fazer parte, né, de uma ação, por exemplo, eu adoro a Oi, né, eu adoro a Oi, eu vou comprar a Oi, por exemplo. Eu adoro a Oi, eu tenho telefone da Oi, eu adoro as torres da Oi, os orelhão da Oi, eu adoro isso. Então, eu tenho uma paixão pela Oi, eu vou comprar a ação da Oi. Então, o cara compra e deixa lá as ações valorizando e recebendo seus dividendos, né, suas contribuições aí de lucros da empresa. Isso é o position trade. Legal. Eu acredito que tem muitas pessoas que confundem esses termos e para nós é muito claro, né? A diferença entre uma modalidade e outra e o que é um trader. O trader é o cara que... o que é trading, né? Se a gente for pegar do inglês, é negociação. Então, quando você fala, comprei ações da, sei lá, Petrobras para longo prazo, vou vender daqui a 20 anos. Você fez um trade na bolsa. Você fez uma negociação na Bolsa de Valores. Então, assim, quando você fala trader, eu acredito que é muito mais para um profissional, onde a profissão dele principal é ser negociador na Bolsa de Valores. É negociar na Bolsa de Valores. Pega, por exemplo, um trader de um banco, o que ele faz? Ele recebe ordem aqui, fecha posição para fundos de investimento, institucional, investidor estrangeiro. O cara é um trader profissional. Por quê? Porque a profissão principal dele é trabalhar com essas negociações. Legal. E qual é a diferença para um investidor, por exemplo, ou zero diferença? Tem um tipo, imagina como ele falou, você é um trader lá do banco, né? Ou você é um assessor de investimentos, não é uma corretora. E eu simplesmente não quero operar na bolsa, eu simplesmente tenho um dinheiro guardado aqui e falo o seguinte, eu tenho R$500 mil aqui, eu gostaria de montar um portfólio, uma carteira de investimentos.
eu estou investindo. Isso é o investidor, né? A pessoa que ele não tem uma ligação direta sobre as operações que ele tem, né? Ele não está tomando por posse própria, está acompanhando, fazendo o trade ali, né? Esse cara pode denominar ele um investidor, tá? Diferenciado do profissional, como o Léo falou, né? Que vai fazer várias operações no X, tipo o Muniz ali que opera todo dia, nossa senhora! Fica na... O trader, a remuneração dele vem dessa atividade de negociação. Que é o profissional mesmo da Que é bolsa. o profissional. Né? E aí vai ter os caras que, o Muniz aí, que é trader, por exemplo, a atividade profissional dele principal é a negociação na Bolsa de Valores. Legal. Acho que agora ficou mais claro, porque quando a gente vai conversando, principalmente quem é especialista, se aprofunda no negócio, assim, vai enchendo os termos mais técnicos e quem está assistindo aí fica assim, o que esse cara está falando, meu Deus. Às vezes não é tão claro, vou dar um Google. Pra quem assiste. Mas aí o cara fala assim, vou dar um Google. Tudo é um Google hoje, né? Dá um Google aí. Dá um Google em casa aí. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser. E falando em Google, o que vocês estão achando aí para o segundo turno das eleições? Se vocês veem que vai ter algum impacto em relação aos investimentos? Certeza. Aí tá todo mundo querendo saber, na verdade, qual lado, né, vai levar no dia 30, né? Vai levar. E aquela questão, né? Se a gente soubesse antecipadamente, estaria montando uma grande posição no mercado hoje, né? Mas, infelizmente, a gente tem que contar com o voto consciente do povo, né? Do eleitor tá ali votando. Mas, pelo tocar da Bolsa, hoje, na minha opinião, pelo tocar da Bolsa hoje, eu vejo que o mercado está precificando muito, ambos os lados entrarem, né? Ele está precificando muito. É como se a Bolsa hoje ela não tivesse ali dando um impacto direto sobre quem vai entrar ou não, tá? O que me preocupa muito é sobre o tom de voz econômico que está sendo pronunciado tanto na campanha de ambos os presidentes, né, quanto o nosso ministro da Economia. Né, que a gente pegar o volume do tom de voz dele, fala assim, a gente não sabe como vai pagar R$600 de onde vai tirar o dinheiro. É engraçado isso, porque assim, porque o que eu estou vendo na Bolsa, aqui, não vou falar da Bolsa, no nosso sistema econômico, né? Na Bolsa não tem nada a ver diretamente com isso, é indiretamente. Mas o que eu estou vendo é o seguinte, o tom de voz econômico que está se pronunciando, que poucas pessoas, de fato, né, dão importância. É como, tipo, a eleição é uma fumaça que eles jogam para cima, né? E o povo ele tem que eleger ali o seu favorito, independentemente se você é Bolsonaro, se você é PT, tá? A gente tem que aceitar quem vai entrar. E a Bolsa já precificou isso. Temos que aceitar quem vai entrar. As pesquisas são acirradas, né? A gente vê aí pesquisa acirrada para lá e para cá, né? E o que eu estou vendo é o tom de voz econômico, o pronunciamento econômico de cada um, tá? E eu vejo que fazem a pergunta, de onde vai vir o dinheiro para pagar esses R$600? Tá? Porque se a gente pegar o histórico dos auxílios, o Brasil virou um país de auxílio, né? Virou um país de auxílio. O volume de pessoas que recebem auxílio está quase se aproximando a 50% da população, né? Eu falo não só do auxílio, não só do Bolsa Brasil, mas também do INSS, que também gera auxílio, né? Sem falar também do cabideiro público, que isso denota também um volume alto de benefícios que vão entrando, que não gera rendimento para a economia e, ao mesmo tempo, a gente tem que pagar essa conta. E isso me preocupa na Bolsa, que esse é o panorama que eu quero entender da política. Que quem é que vai entrar, como é que vai resolver esse caixa? Né? Mas vocês acreditam que tem algum impacto direto, assim, hoje, na precificação, para o investidor, por exemplo, que está entrando na Bolsa? Existe algum impacto na sua percepção? Olha, vamos lá, eu acho que qualquer impacto que vem na economia, a gente tem impacto na Bolsa de Valores. Direto. Bom, nos investimentos, e não só investimentos financeiros, mas investimentos reais também. O que eu digo com investimentos reais? É a economia real. Então, é um comércio ali da esquina, é uma empresa de varejo, que seja, é um comércio, é uma economia real. E aí, o grande ponto econômico que fica
qual que vai ser a política fiscal de ambos candidatos? Por que que isso é uma preocupação? Porque se o governo não tem dinheiro para cobrir esses gastos, e isso não está bem claro ali para os dois lados, como que de fato vai ser, o governo vai ter que arranjar dinheiro de algum jeito. Como? Ou por imposto, aumentando imposto, ou aumentando a dívida interna. Isso eles sabem fazer bem. Então, assim, o que que é aumentar a dívida interna? É começar a emissão de título e não conseguir segurar a taxa de juros. Aí a gente vai ter problema de confiança do investidor externo. Se a gente tem problema de confiança do investidor externo, a gente tem alta do dólar, que aí pesa sobre a inflação, que aí vai comprometer ainda mais a questão do avanço da economia. Então, de forma bem sucinta, assim, resumida, acho que essa é a grande preocupação com a questão fiscal. Então, a questão fiscal é isso. Como é que vai gastar? Vou gastar a rodo. Mas de onde vai sair esse dinheiro? Tem que sair de algum lugar. E esse é um grande impacto, né? Mas eu falando, estamos deixando de produzir para auxiliar, né? A conta, né? A conta, tipo, a gente pega assim na ponta do lápis um cálculo bem rápido, né? Como você dá um Google, né? Dá um Google e pergunta, cara, quantas pessoas hoje estão dependendo hoje do auxílio juntamente com o INSS? Estamos chegando a 46% da população. E a gente está escutando o ministro, estamos escutando os presidentes falando como vão pagar, né? Se eu não tiver uma responsabilidade fiscal ali em cima, a gente vai ter um impacto direto no mercado, né? Quem produz chega uma hora que ele não vai conseguir mais honrar com tanta tributação que vai ser imposta para ele. E você acredita que... E derruba a economia também, né? Porque se tem mais impostos, as pessoas consomem menos. Se consomem menos, as empresas geram menos receita. Se elas geram menos receita, emprega menos, desemprego, menos renda na economia e a economia começa a parar de crescer. Ou até mesmo, no caso de uma recessão, ter crescimento negativo. Então, quando sai qualquer coisa dessa, que dá um panorama, uma expectativa futura de todo esse encadeamento que pode acontecer, o mercado já precifica. Porque ele fala, puta, se isso acontecer, lá na frente a gente vai ter recessão e a receita, o lucro não é como esperado, como a gente está precificando. Então é mais embaixo. Aí o mercado vai e cede. Isso eu estou falando de mercado, mas tem toda a implicação na economia. A economia. E vocês acreditam que isso deixa o investidor hoje inseguro para poder colocar o dinheiro na bolsa? Que eu escuto, que a gente escuta, eu tô falando assim, o que eu escuto, né? Eu vou falar do pequeno, vamos pro pequeno, dos rumores na internet, né? O que eu escuto, tá todo mundo esperando, né, o resultado. Porque tá todo mundo cauteloso. Eu vejo todo mundo cauteloso. Ninguém tá saindo à frente, né? E o mercado já tá mostrando isso. O mercado tá cauteloso, tá ali, cauteloso. E assim, eu acho legal que até o pequeno investidor, ele tá esperando o quê? Está esperando a tomada de decisão. E eles estão, eu vejo todo mundo falando, tô cauteloso, eu vou esperar primeiro ver quem vai, quem não vai, né? E tem sempre aquele, né, que quer tomar posse dos investimentos do lado político que ele toma, né? Se o cara apoia o Bolsonaro, ele quer assim, se o Bolsonaro ganhar, beleza, eu vou aqui. Se o Lula ganhar, eu não vou aqui, né? Se o cara vota ali. Então, tem muita gente que também toma posse dos investimentos sob o seu lado político. Né, que a gente vê muito por aí, pelo lado político. Mas ele tem que ver o todo. Tem que ver o todo, né? Não adianta só um lado ganhar se ele não tem uma ação, um planejamento para conter, né, todo esse avanço que nós estamos vendo. Como é que nós vamos ter responsabilidade fiscal e honrar com essa dívida aí? Que nós criamos. A dívida já está criada. Uhum. Né? Os programas já estão aí, a dívida está criada. Né? O Guedes hoje falou que tem 800 bilhões, né? Guedes falou hoje aí já, tem 800 bilhões, no nosso buraco é de 200 bilhões, né? Então 800 dá para cobrir. Né? Um está falando que dá para cobrir, só que aí os candidatos em si estão em cima do muro, como é que não sabem explanar para a gente ainda como isso vai agir. E o investidor, de certa forma, ele está esperando aí essa tomada de decisão, né? Até porque também acho que deve ter muito do viés, como é que eu posso dizer? Talvez emocional ali.
Por exemplo, ele fala, puta, se candidato X ganhar, esse negócio vai desandar. Então ele já formulou uma hipótese na cabeça dele, e ele está esperando esse gatilho para ele estar tomando uma decisão. Então isso tem um impacto também no curtíssimo prazo ali. Só que assim, importante, se você tem, beleza, você pode ter hipótese que for para quem ganhar, só que você tem que ter um conjunto de hipóteses baseado em pilares. Por exemplo, gasto do governo, como é que ele vai pagar esse gasto, dívida pública, se está tentando superávit primário, se não está. Então é importante ter essa baliza econômica para não fazer simplesmente uma especulação aleatória, né? Ah, X ganhou aqui, vou apostar que o negócio vai cair. Então vira aposta, assim, se você não tiver Isso é verdade. uma base, né? E nesse momento, assim, quais são os maiores erros que vocês acreditam que as pessoas podem cometer no mercado? Não só nesse momento, mas visando 2022 mesmo. Comprar na alta. Comprar na alta, vender na baixa. Essa é clássica do investidor pessoa física. O mercado tá subindo, o cara fica... Ai, não vou ficar de fora. Aí compra. Aí compra topo. Aí o mercado tá caindo, tá todo mundo ali soltando notícia de desespero, não sei o quê. O cara fala, meu Deus, vai tudo quebrar. O cara vende, aí o negócio volta a subir. Aí ele começa a chorar. Nossa, mas eu comprei, o negócio caiu. Vendi, ele subiu. Eu não entendo esse negócio. Mas eu vou dar um conforto pra galera aqui que não tá nos assistindo, tá? Independente quem levar a eleição e se a bolsa entrar em uma correção ou não, por exemplo, tá? Se a bolsa entrar numa correção, simplesmente o investidor ele não deve se desesperar. Ele entende que a correção da bolsa é oportunidade. É oportunidade, tá? A bolsa, ela vai existir. A bolsa, ela vai existir. E essa correção, a gente tem que olhar ela sempre como uma oportunidade, tá? Eu não quero comprar nada caro, eu quero comprar as coisas baratas. Então, olhe dessa maneira, tá? Não deixe influenciar notícias, aquelas notícias pragmáticas que fala, nossa, a bolsa cai 5 dias consecutivos, bolsa não sei o quê. E essas notícias fazem com que o emocional nosso fique muito abalado. A gente sempre vai pensar a pior catástrofe do mundo, né? Nossa, não, vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais. E você pode deixar de estar investindo num cenário bom. Por exemplo, tivemos 2020, né? A gente não sabia, chegou ali abril, maio, nós não estávamos sabendo o que de fato, até que o precedente dessa pandemia, como é que ia se comportar, né? Mas o que você ouvia de fato? Investidores qualificados, pessoas, né, que estão na bolsa há muito tempo falando o quê? Olha, tá na hora de comprar. Tá na hora de comprar. Maio foi a explosão de compra, né? Todo mundo falando, vamos comprar. Mas o que as notícias falavam? Nós não sabíamos até quando essa pandemia vai se estender, se alastrar. E de maio para cá, se você pegar o gráfico da Bolsa, de maio para cá a Bolsa tem tomado um viés de compra lindo, né? E as pessoas deixaram essa oportunidade passar com medo, né? Com medo. Então nós vamos ter um cenário político, independente do que vier ou não, a gente pode sim ter já uma alta significativa, né? Se for um candidato que a Bolsa assim espera, né? Mas se não, vai ter uma correção sim, mas o Brasil é uma economia muito forte. O Brasil é um país que ele tem capacidades continentais, tá? Que a Europa não tem mais hoje, né? Tá todo mundo de olho no Brasil. O Brasil, eu sempre falo na minha rede social, o Brasil é a bola da vez, chuta essa bola no gol, né? E a gente tem muito que amadurecer ainda no Brasil. O Brasil, eu acredito que os setores da economia da nossa principal fonte econômica, que é o agro, a gente tem muito a minerar, a gente tem muito a extrair, então nossas riquezas ainda estão muito pouco exploradas ainda, tem muito a crescer. Então o investidor ele tem que vir para a Bolsa sem medo, tá? Sem medo mesmo, mas com técnica, disciplina, estudo, tá? Para poder ele conseguir aí ter bons rendimentos. Eu acho que o ponto é o seguinte, o que eu penso, né? Para você ter transformação na sua vida, seja com o que for, você tem que ter coragem. Coragem é o quê? É o ato de você conseguir agir no desconforto, quando a situação está desconfortável.
E tomada de risco, você tomar o risco, ele é muito disso, é a coragem, é você tomar a decisão para agir no desconforto. Então, quando o mercado está despencando, as pessoas falam, não vou comprar porque você está desconfortável. Ali tem tomada de risco, entendeu? Você tem que pensar, pô, o que acontece se der errado? Vai cair mais aqui um pouco, beleza, mas o que acontece se der certo? Porque é no momento de desconforto onde se abrem os maiores upsides de ganho. Boa. E tem outro ponto também que o Léo fala muito. Às vezes a galera espera acontecer para se posicionar, né? Espera uma grande catástrofe acontecer e quer se posicionar. E eu percebo isso muito até na nossa comunidade, né? Os alunos, assinantes, enfim. Quando acontece alguma coisa, cobra uma recomendação, qual é a bola da vez, sendo que aquilo ali já passou, né? Quantas vezes você já viu isso acontecer? É porque as pessoas tentam sempre, quando estão no desconforto, elas tentam sempre buscar um conforto. Tentam buscar o conforto no desconforto. É alguma coisa que vai confirmar uma suspeita dela, que ela vai se sentir aliviada para seguir junto. Né? Só que você não tem que sentir conforto no desconforto. Você tem que aprender a viver no desconforto. É isso que tem que ter. Tem que ser a sua tomada de decisão. É você, a sua escolha. É a sua decisão ali. E agora, vai ou não vai? Então é isso. E quando vai, ainda fica se tremendo. E agora, tu pode sair? E, pessoal, eu preparei um bate-bola, que vocês precisam, algumas perguntas que vocês precisam responder rápido. Já fiquei nervoso agora, viu? Tô em desconforto. Então, Olha o desconforto aí, ó. Já desconfortou agora, viu? vamos lá. Petrobras ou PetroRio? Petrobras. PetroRio. Banco do Brasil ou Bradesco? Bradesco. Banco do Brasil. Nubank ou Inter? Inter. Inter. Cogna ou NIP? NIP. Unip. Cripto ou dólar? Dólar. Por que Boa. Petrobras? A Petrobras, apesar dela teoricamente ser uma estatal, né, a gente tem uma péssima histórica de administração. Muitos investidores qualificados ficam com medo da Petrobras pela péssima administração, né? Então a gente teve muitos anos a Petrobras na gerência quem? PT. Agora nós temos o quê? Um governo liberalista, né? Que a gente viu aí que deu lucro para a empresa, né? Então a gente pega essa pegada assim, essa pegadinha. A Petrobras, ela tem ela é uma empresa que ela pode se escalar a ser a maior petroleira do mundo. Só falta o quê? A gente ter essa escala administrativa nela. E eu acredito muito que a Petrobras, ela tem um potencial de privatização muito ampla, tá? Muito ampla. Então, é uma fatia muito grande que todo mundo quer, um pedaço dessa empresa. Então, se for feito de uma maneira certa, nós vamos ter uma valorização muito boa na Petrobras aí no decorrer dos anos. Mesmo o pessoal fala assim, Muniz, mas tu tá falando que o PT administrou por muitos anos. Eu ainda acredito ainda também, mesmo se por um acaso o resultado dessas eleições for o PT, por exemplo, né, a gente pegar um exemplo, né, um exemplo histórico. Eles sabem e eles não vão conseguir mais fazer o que fizeram tão escaradamente numa administração da Petrobras. Então, ela tem um liberalismo, então ela tem uma capacidade muito ampla administrativa para poder continuar os projetos. E você imagina, por exemplo, 3 refinarias que estão mortas entrarem de novo o projeto em execução. Quanto de valorização a Petrobras vai pegar? Né? Então, eu vejo ela com um longo prazo, tá? Como uma empresa sólida. Bacana. E por que PetroRio, Léo? Na verdade, PetroRio tem bom resultado, para mim negocia num valor bom também, só que não é só isso, eu acho que o grande porém da Petrobras é a questão do governo, não tem tanta segurança jurídica sobre quem vai estar no comando da estatal e sobre as políticas de preço. Então, o maior problema é que não tem essa segurança jurídica. Então, cara, cada 4 anos troca governo. E aí? Qual que vai ser a política da companhia?
entendeu? Então, para investimento, não escolheria Petrobras, daria preferência a PetroRio. Legal. E você escolheu Bradesco? E Bradesquinho. Bradesco, eu escolhi Banco do Brasil. Por que Ah, Bradesco? o Bradesco é pelo histórico do Bradesco, né? Pô, eu tenho até minha carteira, né? É o histórico do Bradesco, tá? É um banco que ele está sempre se sobressaindo bastante em relação aos demais bancos. A forma estratégica dele também de criar novos negócios, né? Tem a Bradespay que você viu, né? Então, ele tem uma forma estratégica diferente de alguns outros bancos privados que nós temos aí. A absorção, quando ele pegou absorveu aqueles bancos públicos também, aquele crescimento exponencial. Então, eles têm um projeto muito bonito em relação, dentro do Brasil, de um crescimento em escala gradativo, que faz com que eles tenham resultados positivos e fechem os balanços deles muito bom, tá? Porque eles não se expõem dentro de um cenário, tá? Em que eu observo muito esse comportamento do Bradesco. A administração deles, eles não escalam sem ter um viés de retorno, como eu vejo muitos bancões aí fazendo essas escalas dinâmicas, abraçando uma escala dinâmica sem ter esse pecado. Uma coisa que eu achei muito perigoso quando ele fez isso, por exemplo, ele pegou aquele Banco do Bem, né? Pulverizou a agência do Banco do Bem, só que depois eu fui entender isso. Ele só se escalou porque ele pegou uma carta de cliente de setores do governo e clientes dos governos e prefeituras, que ele fez esse abraço. Depois disso, ele foi o quê? Drenando as agências, centralizando mais essa clientela, que gera um custo. A agência gera um custo muito grande para esses bancos. E ele fez isso e gerou lucro. E eu falei, nossa, que coisa, né? E eu vi recentemente o Itaú fazendo essa mesma estratégia, né, para poder gerar lucro. E aí eu pego muito esse banco, gosto muito dele. Legal, uma boa estratégia, né? Eu escolhi assim, Banco do Brasil porque, assim, para mim é uma empresa com excelentes resultados. Por mais que a gente tenha uma estatal, ela tem uma parte mais autônoma, então você vê que os governos não conseguem ter tanta interferência ali no Banco do Brasil, tanto que a gente vê resultado consistente, crescente há muitos e muitos anos, e é uma empresa que está sendo negociada por ser estatal com PL baixo. Então tem outras coisas ali, mas no geral ela está sendo negociada com PL baixo por ser uma estatal. Então é uma empresa que eu também tenho na minha carteira, estou falando dela desde o ano passado, quando ela estava nos R$29, tem vídeo no canal do YouTube, e ela já subiu um bocadinho aí. Um resultado bom. Essa autonomia do Banco do Brasil, a gente pode ver, né? Que essa do Banco Central que vi agora, né? Estou no Banco Central. O Banco do Brasil, a gente pode observar que realmente, você falou muito feliz com suas palavras, que apesar de uma estatal, a gente não vê diretamente as administrações públicas tentando tomar posse e domínio dentro das ações que o Banco do Brasil toma, né? Pelo contrário, a gente vê ele numa liberdade até diferente do BNDES. Até bem diferente do BNDES, né? A gente consegue ver isso no Banco do Brasil, né? A gente pode até falar assim, parece um banco privado. O Banco do Brasil tem um papel fundamental, participação no sistema financeiro nacional. Então, eu não sei te dizer se o Banco do Brasil... Agora eu não saberia dizer se o Banco do Brasil ele tem alguma coisa ali com o Banco Central que tem a independência também do Banco do Brasil, mas a gente vê que os governos não conseguem ter... Fala, mas não consegue colocar a mão ali, entendeu? Verdade. Salvo alguma situação ou outra, assim, de presidente e tal, mas a gente não vê o impacto que isso causa ao longo do tempo, né? Legal. Agora eu quero que o pessoal comente aqui embaixo o que é que vocês escolheriam. Bota aí nos comentários aí embaixo qual dessas que vocês escolheriam e falam o porquê. Vamos ver a opinião aí da galera. É isso. Show. E, pessoal, foi um prazer receber aqui você, viu? O prazer é todo meu. Ótima conversa. Fala pro pessoal quais são suas redes sociais, por onde eles te acham. Legal, galera. Galerinha, se vocês quiserem me acompanhar aí, tá? Não quiser não, vem me acompanhar, né? Vem acompanhar aqui. Guilherme Muniz Lobo, meu Instagram, tá?
A gente está fazendo um trabalho bem legal lá no Instagram, a gente passa um conteúdo legal para vocês. Meu YouTube também é Guilherme Muniz, só colocar lá no YouTube. Agora tá fácil o YouTube, você bota @Guilherme Muniz e aparece lá. Já aparece. Já aparece, agora botaram @ no YouTube, né? E aí você acha também nosso canal do YouTube, tá? Lá no canal tem cursos gratuitos aí do zero ao avançado para operações de day trade lá para vocês, tá? E a gente vai fazendo esse trabalho gostoso. Se você quiser também bater um papo comigo, só me chamar lá que a gente também dá um oi para vocês. Maravilha. Guilherme, brigadão pela sua participação e pela sua presença. Pô, bom demais aí esse bate-papo, falar um pouquinho de mercado sempre é bom, né? Boa. E bom escutar a sua história também aí. Ah, sua legal. trajetória no mercado financeiro. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo. Muito show. Olha, muito obrigada aí mais uma vez. E é isso, que o pessoal possa te acompanhar lá, siga a gente aqui também, se inscrevam no nosso canal e até a É próxima. isso aí, galera. Se inscreve, deixa o joinha aí e até a próxima. Valeu. Posso falar? Pode? Sim. Vai terminar? Ó, turminha, antes de acabar, ó, tá vendo que eu não deixei ele terminar o podcast. Presta atenção. Se você ficou com alguma dúvida sobre todo esse conteúdo que a gente falou aqui, tu manda uma pergunta aqui, ó, nos comentários, que eu também vou lá responder para vocês também junto Aí com ela. sim, boa. Show? Ah, legal. Então é isso. Viu? Vamos com tudo, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.